Meus queridos irmãos, graça e paz a todos. No Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 12, entre o versículo 16 e o versículo 20, Jesus ele vai propor uma parábola aos seus ouvintes. Mas o que me chama a atenção é o versículo de número 20, quando Jesus disse: "Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma." Quando a gente começa a refletir sobre isso, veremos que Jesus aqui ele está tratando de um homem muito rico que tinha produzido muito em abundância. Até aí tudo bem. Você trabalhar, você produzir, você se tornar uma pessoa próspera financeiramente, até então tudo bem. O perigo é quando a pessoa se torna uma pessoa gananciosa. É aí que vem o perigo. Porque quando nós vamos procurar entender o que é a ganância, nós veremos que a ganância ela está relacionada a uma pessoa com um desejo excessivo, também com um desejo insaciável por posses, por riquezas e também por poder. Então, quando uma pessoa ela se torna gananciosa por posse, riqueza ou poder, isso faz com que ela despreze as pessoas. Isso faz com que ela maltrate as pessoas. Isto faz com que ela simplesmente se esqueça das pessoas que estão à sua volta e principalmente acaba se esquecendo de Deus, se preocupando tão somente com as coisas aqui dessa terra. E é o que veremos quando nós vamos meditar sobre esta parábola. Então este homem ele tinha muita riqueza, ok, trabalhou, produziu. E o problema é quando ele se tornou uma pessoa gananciosa. A pessoa gananciosa, irmãos, ela se esquece completamente de Deus. É por isso que a Bíblia diz que não adianta nada um homem agranjar riqueza nessa terra. Não é proibido ou não é pecado você ser rico. O problema é quando isso se torna um empecilho para você se aproximar de Deus. Esse é o grande perigo. Alguém uma certa feita disse uma certa história de um certo moço que tinha estudado muito numa das melhores faculdades e depois de tudo isso se formou em advogado. E a família alegre, feliz, contente, dá uma festa e ali encontra-se uma certa pessoa. E a pessoa olhou para esse rapaz e disse: "Você se formou em advogado?" Ele disse: "Sim, eu me formei em advogado." E aí ela disse assim: "E depois?" "Depois eu vou estudar e vou me formar em juiz." "E depois que eu me formar em juiz, eu vou comprar minha casa, vou comprar meus carros. E depois eu vou me casar, vou constituir a minha família. E depois eu vou ficar uma pessoa já de idade e depois de tudo isso aí, morrer." Mas a pessoa olhando para ele disse: "E durante todo esse processo, você ainda não percebeu que ainda está lhe faltando uma coisa?" Foi aí que ele pensou, raciocinou e entendeu. Pois é. O que adianta eu passar em concursos? O que adianta eu ter muito dinheiro? O que adianta eu ter muitos carros? O que adianta eu ter uma mansão? O que adianta eu ter uma família? O que adianta eu ter tudo isso, mas não ter Jesus como Salvador da minha vida? Foi aí que ele entendeu que, mais do que tudo, ele precisava de Jesus na sua vida. Meus queridos irmãos, a conclusão dessa história é essa: estude, se dedique, seja quem você quiser, mas nunca esqueça de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E, consequentemente,
com Jesus no nosso coração, a nossa vida será melhor. Deus te abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. A paz do Senhor Jesus.